Bom dia a todos. Meu nome é Nganga Kemba, sou Nganga de Kimbanda, feiticeiro de Kimbanda Nagô, bruxo luciferiano. E hoje eu vou dar continuidade ao vídeo de ontem, né, sobre a questão de Exus, né, ou seja, Kimbanda e Goécia, que são coisas que não se misturam. E aí hoje a gente vai falar principalmente sobre duas entidades principais e que muitas pessoas acabam meio que associando essas divindades a Exu e Pombogira. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o nosso like, compartilha o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E vamos lá. Goécia, né, é o que nós chamamos em partes de magia cerimonial, né? Falada muitos nos grimórios, né, como por exemplo, né, Megueton, Clavícula de Salomão. E aí vamos lá. Dentro da Clavícula de Salomão e dentro do Lemegeton você não tem esta entidade em específico como Lúcifer. Você não tem essa entidade lá, por assim dizer. Lúcifer só é mencionada e só começa a ser mencionada a partir do Grimório Verum, né? Só que Lúcifer tem uma particularidade em si. Qual que é a diferença de Lúcifer para as demais divindades? Lúcifer ele não é uma divindade propriamente dita. Lúcifer ele é um título, dado o nome chamado portador da luz, né? Lux Ferus significa o portador da luz. Então Lúcifer, por assim dizer, ele não é um ser, ele é um título atrelado a diversos nomes. Por exemplo, a Satã ou a Shaitan, que significa o opositor. E também há outras divindades de outros panteões, como por exemplo Vênus no panteão romano, Sete, o deus antigo do caos, no panteão egípcio. Também temos Dianos Lucifero, né, que é o mais propagado hoje em dia, né, que inclusive tem muita gente aí que anda fazendo pacto com Dianos Lucifero, né, e por aí vai, né. Então Lúcifer, por assim dizer, ele não é um ser, e sim um título que designa o portador da luz. Já Baal-zebut ou Baal ou Baal, ele é o antigo deus cananeu, né? Tanto da fartura quanto da fertilidade. Então era tanto o deus da fertilidade quanto o deus da fartura, da prosperidade, né? E aí, estes deuses, como esses deuses vieram parar na Kimbanda, né? Como esses deuses vieram parar na Kimbanda? Vamos lá. A Kimbanda, principalmente a Kimbanda brasileira, ela recebe sim muitas das influências tanto bantu quanto nagô quanto europeus, né? Ou seja, vieram destas etnias que vieram para cá para o Brasil, ou seja, Europa, a prática de culto a Baal, a Baal e a tantas outras divindades, né? A tantas outras divindades vieram parar no Brasil, trazida por esses que eram bruxos e bruxas da antiguidade. E que, como antigamente, se você for pegar o histórico de todos esses clãs, quem praticava o culto ou quem prestava o culto a Baal ou a Baal, normalmente eram cultos mais escondidos, né? Por conta da perseguição da igreja e por outras questões aí. Então, quando você tinha o culto a estas divindades, ou a esses deuses, ou também considerados demônios, normalmente essas pessoas eram rechaçadas. Quando não, na época da Inquisição, eram o quê? Colocadas ao fogo, levadas, né, a praças e queimadas vivas. Era isso que era praticado antigamente, né? Então esses cultos eles eram o que? Escondidos. Então normalmente os praticantes que faziam adoração a Baal, ou mesmo a Dianos Lucifero, eram pessoas que faziam isso de forma escondida, né? Muitos deles, com o estourar da Primeira Guerra Mundial, lá na Europa, vieram para cá para o Brasil e trouxeram esse conhecimento para cá para o Brasil, né? E com
a mistura dos cultos, com a mistura dos cultos, a quimbanda acaba absorvendo em muito desses pré-requisitos. Por quê? Quimbanda, por ser um culto muitas das vezes atrelado ao culto de guerra, né? Ou a um culto de oposição aos dogmas cristãos, ele acaba trazendo consigo estes elementos dos povos europeus. E aí, dentro da quimbanda, passa-se a cultuar esses deuses, né? Ou a cultuar essas divindades. Só que aí existe um adendo. Como assim um adendo? Sim. Dentro da quimbanda não se cultua deuses. Dentro da quimbanda não se cultua deuses. O que nós temos são duas entidades em específico. Nós temos duas entidades em específico. Exu Lúcifer e Exu Beelzebul. Exu Lúcifer e Exu Beelzebul, né? Ou seja, houve-se a influência europeia trazida destes cultos, em específico destas divindades, Lúcifer e Beelzebul, foram trazidas e dentro da quimbanda elas acabaram sendo transformadas em Exu e Pombogira, mas não é que elas foram transformadas. A divindade Lúcifer, como eu acabei de dizer, é apenas um título que denomina portador da luz, né? Se tinha também vários que praticavam o culto a Lúcifer, né? Satanistas, luciferianos, ocultistas, que tinham como Lúcifer a sua base do seu culto. Então, com o passar dos anos, esses espíritos, né, foram sendo absorvidos pela quimbanda. Foram espíritos que foram absorvidos e afinizados dentro da quimbanda, né? Então, Exu Lúcifer, que nada mais é do que o sincretismo com o Exu Rei das Sete Liras, né? Assim como Exu Mor é o sincretismo com Exu Beelzebul. Então, Exu Beelzebul e Exu Mor, né, são a mesma entidade, né? Apenas algo que a gente chama de sincretismo, ou seja, se eu denominar Exu Lúcifer ou Exu Mor, é a mesma entidade. Mesma coisa, Exu Rei das Sete Liras ou Exu das Sete Liras e Exu Lúcifer, é a mesma entidade. A diferença é que você tem ali o sincretismo com essas divindades antigas. E aí algumas pessoas vão falar, Diego, então quer dizer que Exu Lúcifer e Exu Beelzebul não são a mesma divindade? Não, não são. Não são a mesma divindade. Baal Zebut, ou Baal, é o deus antigo cananeu, que veio para cá, para o Brasil, trazido pelos europeus, né? Principalmente pessoas que cultuavam essa divindade, trouxeram esse arquétipo para dentro dos cultos afro-brasileiros, em específico a quimbanda, que absorveu muito do culto a Beelzebul, né? E aí ela acabou se transformando e foi-se, né, como digamos assim, tem alguns livros que eu até citei ontem, Lourenço Braga, Aloysio Fontenelle, em que acaba sendo feita essa alusão entre Exu Mor e Exu Beelzebul, ou Beelzebul, né? E aí criou-se o termo ou a nomenclatura Exu Beelzebul para se designar uma falange. Então, Exu Mor ou Exu Beelzebul designa-se uma falange de espíritos que estão em processo de deificação. Da mesma forma, Exu Lúcifer ou Exu Rei das Sete Liras, que quer dizer, né, que significa o nome de uma falange de espíritos. Exu Rei das Sete Liras, que dentro do reino da Lira é o principal Exu chefe da linha ou chefe do reino da Lira. Exu Mor, que é um outro espírito que também está atrelada a um outro reino, normalmente ao reino da Calunga, né? Exu Mor está atrelado mais ao reino da Calunga. E aí algumas pessoas vão falar, Diego, mas e que bagunça é essa que as pessoas andam fazendo? Não, gente, a gente tem que entender que é o seguinte, a quimbanda absorveu esta influência dos povos europeus. Absorvendo esta influência, houve-se também os livros Lourenço Braga, Aloysio Fontenelle e outros tantos autores que acabaram fazendo associação a Exu e aos daimons da Goécia. E aí foi-se,
não se sabe ao certo, o marco zero disso, foi feita-se a criação dessa nomenclatura, Exu Beelzebul e Exu Lúcifer. Então nada mais é do Exu Lúcifer e Exu Beelzebul nada mais é do que uma nomenclatura e não um ser propriamente dito. Exu Lúcifer é um Exu que está atrelado ao reino da lira, ligado a Exu ou o sincretismo de Exu Rei das Sete Liras, ou Exu das Sete Liras. E Exu Beelzebul está atrelado a Exu Mor. E aí normalmente as pessoas que incorporam Exu Beelzebul ou que incorporam Exu Mor acabam tendo esta mesma nomenclatura. E aí as pessoas vão falar, então quer dizer, Diego, que Exu Mor e Exu Beelzebul são a mesma entidade? São a mesma entidade. É a mesma entidade, só muda a nomenclatura. Da mesma coisa, Exu Rei das Sete Liras ou Exu Lúcifer é a mesma nomenclatura. E aí dentro das quimbandas, principalmente a quimbanda Nagô, né, você tem a trindade, né? E a trindade significa a trindade maioral, né? Como no cristianismo nós temos a trindade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dentro da quimbanda nós temos a trindade. Exu Lúcifer, Exu Beelzebul e Exu Rei das Sete Encruzilhadas, que se simboliza Astarote. Então nada mais é do que uma simples alusão que faz com que estes Exus acabem se tornando maiorais dentro da quimbanda, né? Ou seja, Exu Rei das Sete Liras, Exu Lúcifer, Exu Mor, que é o mesmo Exu Beelzebul, e Exu Rei das Sete Encruzilhadas, que acaba se tornando Astarote. E aí você faz apenas alusão a estes nomes, a estas nomenclaturas. E em si, esses espíritos, como Exu Rei das Sete Encruzilhadas, Exu Mor e Exu Lúcifer, são entidades, espíritos que estão em ascensão, ou seja, em processo de deificação. Eles não são divindades, até porque não tem como um ser humano incorporar uma divindade. Não tem como. Então você tem espíritos, almas que estão em processo de deificação e que incorporam em seres humanos como nós, médiums, né, e que dão as nomenclaturas. Então é nada mais, nada menos do que isso. Exu Lúcifer é o mesmo Exu Rei das Sete Liras. Exu Mor é o mesmo Exu Beelzebul e Astarote, simbolizando Exu Rei das Sete Encruzilhadas, ou Astarte, que simboliza Pombogira, Rainha das Sete Encruzilhadas. Então é somente isso. E aí as pessoas fizeram uma maçaroca, algumas quimbandas luciferianas até hoje fazem essa maçaroca, né? Que é achar que você está incorporando uma divindade. E não, você não está incorporando uma divindade. Você está incorporando um espírito e esse espírito está dando a nomenclatura de Exu Beelzebul ou Exu Lúcifer, que é as entidades Exu Rei das Sete Liras ou Exu Mor. Nada mais, nada menos além disso. Então tem muita gente, inclusive o pessoal da quimbanda luciferiana, né? Não vou dizer todos, mas até mesmo alguns antigos, né? De algumas quimbandas lá atrás, em que o cara fica falando, a quimbanda virou algo satânico. Não, não é que a quimbanda virou algo satânico, né? Simplesmente a quimbanda virou um culto de oposição. A quimbanda passou a se tornar o principal culto de oposição aos dogmas cristãos. Até porque, vamos lá, dentro da quimbanda é feita a oposição. Então, quando a gente canta pontos de blasfêmia ou pontos de demanda, né, a gente está fazendo nada mais, nada menos do que uma oposição aos dogmas cristãos, que ainda estão presentes, por exemplo, na Umbanda e alguns candomblés, em que ainda você tem ali, você presta atenção, você verifica a necessidade da aceitação desses cultos para dentro da Igreja Católica. Inclusive alguns adeptos ainda fazem, alguns sacerdotes ainda fazem o que eles chamam de sincretismo, aonde eles acabam levando seus adeptos, as pessoas que estão se iniciando, para a Igreja Católica para que os padres possam fazer o batizado deste adepto. Sendo que dentro dos cultos afro-brasileiros não há necessidade do cristianismo dentro do culto afro-brasileiro.
São cultos totalmente separados. Mas ainda existe alguns, ainda tem esse sincretismo e essa prática. Ainda tem essa prática. Já aqui em Quimbanda não existe essa prática, essa necessidade de fazer com que os nossos adeptos sejam aceitos pela Igreja Católica. E aí a Quimbanda passa a ser o principal culto de oposição, a esses dogmas. E aí existe-se sim a trindade dentro do culto de Quimbanda, aonde você tem Exu Lúcifer, Exu Beelzebul e Exu Rei das Sete Encruzilhadas como significando Astarote. Então é apenas um sincretismo que faz oposição aos dogmas cristãos. Nada mais, nada menos além do que isso. E aí as pessoas criam uma maçaroca, criam uma fantasia, criam um monte de situação, sendo que nada mais, nada menos é do que simplesmente um sincretismo que faz oposição aos dogmas cristãos. Nada mais, nada menos além do que isso, né? E aí cria-se esse tanto de, né? E aí vem um monte de gente aí incorporando marmotagens ou equés, né? Falando que está incorporando Lúcifer, ou falando que está incorporando Beelzebul, quando na realidade você não está incorporando nenhum dos dois. Você está incorporando nada mais, nada menos do que um Exu. É uma entidade, um espírito, uma alma que está em busca de deificação, né? Está em processo de deificação e não é a própria divindade em si. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, pessoal, deixa o seu like, compartilha o vídeo, deixa aí nos seus comentários também, né, comentários construtivos. E se você quiser marcar sua consulta oracular ou fazer seu trabalho, entre em contato com a gente. As informações vão estar aqui abaixo do vídeo. E sim, na nossa casa nós fazemos trabalhos, tanto na alta magia quanto na baixa magia. Fazemos consultas oraculares na Quimbanda, através do oráculo, né, o oráculo de Quimbanda, e também fazemos trabalhos na alta magia. E aí sim, nós fazemos a invocação dessas divindades, né, dessas divindades como Lúcifer, Beelzebul e outras tantas divindades. Então, se você quiser, entre em contato com a gente. As informações vão estar aí abaixo do vídeo, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos, sucesso, fui!